por mais esta noite em tua casa, meu Pai. Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo dia que nos desse, pelo nosso despertar. Senhor, que esse culto, Senhor, seja consagrado somente a Ti, Senhor. Que os louvores, os cânticos, Senhor, a palavra seja somente para Te louvar e Te glorificar. Senhor, te agradeço por cada irmão que aqui está, pela saúde, pelas bênçãos, Senhor, de cada um, Senhor. Venha, Senhor, manifestar o Teu poder e a Sua glória sobre nós. Assim como em Atos 2, Senhor, caia, Senhor, o Teu Espírito Santo aqui nessa casa, Senhor. Que sejamos, Senhor, vasos transbordantes, Senhor, na Tua presença, Senhor. Que os louvores, Senhor, sejam cânticos, Senhor, para Ti. E que as nossas vozes sejam ungidas, Senhor, somente para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, neste momento. Amém. Foi tuas, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos, seu imenso amor. Glória a Deus. Vamos louvar o hino de número 523. Nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Agradeço a oportunidade. E os sinais das suas vindas mais se mostram cada vez, vencendo o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Sendo vem Jesus, o clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações os... Lindo ver os jovens cantando. E o João, com essa voz dele, engana. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura e oração da palavra com o irmão Salomão. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no 1 Pedro, o verso 5, do capítulo 5 e verso 5 e o 6. Vamos ler. Já encontraram?
Semelhantemente, vós, jovens, sedes sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Glória a Deus. Oramos. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Obrigado, meu Deus, por essa palavra maravilhosa, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, nos revestir, meu Pai, da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, Pai. Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada um dos teus filhos, Pai, que vem aqui, meu Deus, testemunhar, Pai, cantar, Pai. Que o Senhor venha, Pai, entregar, Pai, a tua bênção sobre a cada um dos teus filhos que aqui vieram, Pai. Obrigado, meu Deus. Amém. O conjunto de adolescente vai cantar o primeiro louvor. Círculo de oração louvando ao Senhor. Os adolescentes. Estendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te seguram, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Anjos clamam, santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo,
24 horas cantam Santo, Santo, incansavelmente Santo, Santo. Eu, um homem tão falho e de impuros lábios, que um Deus tão grande
ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro. E renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e nunca mais cometê-lo. Sei que não vai ser tão fácil, não, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero, olhar para trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e nunca mais cometê-lo. Sei que não vai ser tão fácil, não, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero, olhar para trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e nunca mais cometê-lo. Sei que não vai ser tão fácil, não, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero, olhar para trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração
de Deus. Glória a Deus. Amém. Minha geração está de pé. Cansei de ouvir que a minha geração é fraca e que eu faço parte de uma igreja vazia. Que os jovens e adolescentes não vão dar em nada. Chega de ouvir que a minha mocidade é fria. A certeza que eu sirvo é o ontem, hoje e sempre. O que fez no passado pode fazer no presente. Ainda acreditamos nos números espirituais que Deus ainda batiza nos dias atuais. Minha mocidade vai mostrar para o inferno que tem fogo pentecostal e vida no altar. Enquanto te adoramos aqui hoje, Deus vivo, vem com tua glória e inunda esse lugar. Vem, enquanto te adoramos, Deus vem e enche com tua glória essa igreja. Essa casa é sua, que eu diminua e tu apareça. Vem, enquanto te adoramos, Deus vem e enche com tua glória essa igreja. Essa casa é sua, que eu diminua e tu apareça. Apareça no louvor e também na pregação. Apareça com tua glória sobre a minha geração. Minha mocidade o teu poder irá mostrar. Enquanto te adoramos, apareça. Batiza as crianças enquanto a gente canta. Os adolescentes, as irmãs também. Tua igreja te exalta e te clama. Vem, 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 vem. Enquanto te adoramos, Deus vem e enche com tua glória essa igreja. Essa casa é sua, que eu diminua e tu apareça. Vem, enquanto te adoramos, Deus vem e enche com tua glória essa igreja. Essa casa é sua, que eu diminua e tu apareça. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Nós te clamamos, Deus, e enche a minha geração. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Minha geração ainda está de pé. Minha geração ainda está de pé. Espírito Santo naquele local. E ver tudo isso acontecendo, para mim é maravilhoso. Eu digo não por serem meus sobrinhos, mas por mim ser dirigente. Eu até falei para minha irmã que eu estava tão cansada. E eu falei pro pastor, pastor, que eu não ia levar eles para tomar a Santa Ceia. Aí o pastor, vai ter que ir tomar. E é um propósito que a gente tem. Então eu peguei eles para trabalhar com eles, não para a gente ficar parado, mas tentar mover esses jovens, porque
estar na casa do Senhor, eu sempre falo para eles que é difícil para eles, como Jó. Eu sei porque eu já passei por isso, mas eu gostava de estar na casa do Senhor quando era nova. E eu sei que para eles é difícil, mas eu sempre digo para eles, sempre buscar a Deus, sempre vir, eu chamo a atenção deles, eu sou muito rígida com eles em relação a isso. Estar no conjunto, a gente sentar no banco, em vir nos ensaios louvar ao Senhor. Então, que eles levem isso, que os louvores, que os cânticos são adoração para Deus. Que as vozes de vocês sejam sempre para isso, para glorificar, para exaltar. Deixa Deus agir na vida de vocês. Porque se vocês não derem abertura para Deus, Deus não vai entrar. Ele está perto de vocês, mas se vocês não derem abertura, Deus não vai se manifestar na vida de vocês. E eu sempre peço isso. Dando continuidade, está chegando a parte de nós ofertarmos. Eu gostaria de chamar o irmão Gustavo. Nosso irmão Gustavo, que ele fala muito, ele vai falar a palavra do Senhor hoje, a palavra do ofertório. Da amada igreja, com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Amém? Que cada um dê a sua oferta conforme o seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Marcada em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és único, incomparável. Está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és único, incomparável.
Eu creio. Glórias a Jesus. Eu externo minha gratidão ao Senhor neste momento por essa oportunidade. E olha quanto grata eu estou ao meu Senhor por fazer parte desses 108 anos, né? Quanta gente já não vai fazer mais parte, mas eu e você, nós estamos aqui para fazer parte. Então se alegre no Senhor Jesus por nós ter essa oportunidade de estar fazendo parte dessa festa. Não perca, gente. Não perca. Olha, eu até que não tendo festa, pastor Domingo, eu já chego lá para quase 9 horas no meu trabalho. Esses dias eu não sei que horas eu vou chegar no trabalho, porque eu quero estar todas as noites ali. Eu quero história e eu estou fazendo parte dessa história. Então você não deixe de ir, vá lá uma noite, 2, 3, vá prestigiar a nossa festa. Porque para o ano, eu e você não sabemos se nós vamos estar aqui para participar dessa festa maravilhosa. E ó, só um detalhe, domingo o nosso encerramento aqui, você que tem aquela roupa de época, é essa roupa para você vir, tá? Se você não tiver, não tem problema também. Se caracterize lá, se vista bonito com aquela saiona longa, né? Aquela blusa mangas comprida, bote um chapéu na cabeça, alguma coisa, um laço aqui e venha para adorar o Senhor conosco. Amém? E antes de apresentar, eu estou aqui para apresentar a nossa preletora, Eliane Mafra. Fique de pé, minha amada. Ela está acompanhada do seu esposo, Eliseu Mafra. Cadê o esposo? Fique de pé, meu amigo, tá? Sente aqui pertinho do pastor, tá? Fique aqui pertinho do pastor para ficar mais perto. Eles são líder da MAAD do Templo Terra Celeste. Eles são pastoreados pelo pastor Dione Clay e pastora Daniele Cruz, tá? Eles são líderes de jovem no templo. Ela não é esposa do pastor, como foi repassado para nós, mas eu tirei essa dúvida. O pastor deles é o pastor Dione Clay e a pastora Daniele Cruz. Minha amada, venha para cá que você já vai assumir esta tributa. Vamos ficar de pé, já que ela já vai iniciarmos aqui. Nosso culto termina às 8, às 20 horas. Pode passar um pouquinho, mas deixa o Espírito lhe conduzir. Amém? A igreja está feliz com essa amada irmã que se disponibilizou, veio lá do templo que ela serve ao Senhor para trazer a palavra do Senhor para nós. Se a igreja está feliz, vamos dizer amém. Obrigado, meu Senhor. Deixa eu orar por você. Maravilhoso Deus, Pai, que está no céu e na terra, meu Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, eu apresento a tua filha e me coloco diante de ti, Senhor, para receber a tua palavra. Pai, eu sei que ela está preparada, Senhor, conduz a tua filha, usa ela, Senhor, como tu tem usado na face dessa terra. Pai, nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós cremos no Deus de milagres. Vamos ficar de pé, quem puder ficar de pé. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos acharam? Digam amém. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim, Mateus 25, tem como tema, na minha Bíblia, na sua Bíblia, a parábola das 10 virgens. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes
levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo! Saiu-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagaram. As prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Diga comigo toda a igreja, vamos ler juntas o capítulo 13. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Podeis assentar, glorificando e adorando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, glória a Deus por essa oportunidade. A irmã estendeu o convite não pessoal, porque nós não nos conhecemos intimamente. Porém, ela colocou o convite no grupo. E quando eu vi o convite do grupo, nós acabamos de ler aqui a parábola das 10 virgens, em que o Senhor procura pessoas que sejam responsáveis, que observem as oportunidades e agarrem essas oportunidades. Não fazendo aquilo que não sabe, não pode, porque a igreja não pode estar despreparada, mas fazendo aquilo que pode, na sua capacidade, no seu talento, na sua inteligência, indo aonde o Senhor colocou ou quer que vá. Então, ao ver o convite da irmã, eu vi que ninguém respondeu. Porque tem grupo em que é silencioso demais, as pessoas não interagem, tem extrema dificuldade de comunicação. E sem comunicação, como podemos fazer qualquer evento? Então, a comunicação e a divulgação de qualquer evento é importante, como as irmãs avisaram aqui. Então, ninguém falou nada, eu mandei mensagem para ela, eis-me aqui. Quando eu disse sim para a irmã, eu não disse exatamente para a irmã. Eu disse para o Senhor. Senhor, é uma oportunidade, a irmã precisa de ajuda, eu posso ajudar, eu vou ajudá-la. Então, avisei meu pastor, estou aqui. Ela me passou um pequeno título, né? Que ela passou para a mídia da igreja, que diz em Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Porém, por todas as coisas trará Deus juízo. Eclesiastes 11:9. Alegrar-se dos dias de hoje é uma coisa muito simples e fácil para todos nós, né? Tem um celular, tem uma atividade, tem muitas coisas que a gente pode ocupar o nosso tempo e se alegrar. Mas a palavra de Deus em si, ela vai falar da alegria do Senhor. E o que é a alegria do Senhor? É aquilo que eu busco diariamente. É aquilo que eu preservo, que eu cultivo, que eu guardo como uma coisa muito preciosa. Se eu perguntar o que é precioso para você, alguns de vocês vão dizer, né? É minha família, é meu emprego que eu conquistei, né? É meu carro, é minha casa. Cada um tem uma resposta diferente. Mas a alegria do crente, ela é preciosa no Senhor. São nas oportunidades que o Senhor nos dá de desenvolver o reino de Deus em nós. E através de nós, esse reino ser vivenciado. Aleluia. Então, eu pensei, falei com Deus e Deus me direcionou essa parábola e me confirmou. E eu conto para vocês mais tarde como Deus me confirmou a palavra. Porém, a irmã me deu o tema e Deus me direcionou a parábola das 10 virgens. A parábola, irmãos, o que é a parábola?
A parábola eram histórias que Jesus contava para os seus amigos, discípulos e para toda a multidão. E ele veio falar de um Deus invisível que muitos não podiam ver, mas Jesus exatamente vinha falar do reino dos céus, e para alguns ele falava de uma forma simples e objetiva. E a gente sabe que ao pregar a palavra, e uma palavra, direcionar uma palestra, uma palavra, ministrar um curso, nem todo mundo entende a missão. Mas Jesus falava por parábolas. E essa parábola vinha contar histórias, um pouquinho do céu. Cada parábola que tem na Bíblia, se você ler e desenvolver, vai te trazer um ensinamento, um pouquinho do céu. Não é tudo. Jesus não veio para contar todos os segredos do céu, mas um pouco, para que desperte em nós o desejo de buscar a Deus e de mergulhar na fonte. Porque nós sabemos que o nosso Deus é uma fonte de água viva, é uma fonte eterna de água viva. E esse Deus, se você quiser, Ele te dá um pouquinho de água. Mas se você buscar, se você perseverar, se você for uma pessoa prudente, como diz a palavra, Ele vai te dar muito mais do que aquilo que você espera e do que aquilo que você busca no Deus de milagres. E a parábola das 10 virgens vem trazer para mim, para você, um despertar. Um despertar de algo que não pode morrer dentro de nós, que é a perspectiva da nossa fé, que é a esperança com a qual muitos que entram à porta da casa do Senhor, que ouvem a palavra, que recebem o milagre, que vivem coisas novas, nem todos permanecem, irmão. Se você observar ao seu redor nessa noite, há cadeiras vazias, né? Talvez membros tenham faltado, mas há galerias e as galerias estão vazias. Não é verdade? Porque muitos não têm a força que você tem. Muitos não têm o desejo que você tem. Muitos não têm os sonhos que você tem. E muitos não têm o chamado que você tem. Você está aqui porque você é forte. Mas não que essa força venha de você, mas do Senhor, porque Ele te escolheu. E a caminhada com Cristo não é perfeita e todo dia um milagre, mas ela é eficaz e necessária. Tudo que acontece na vida de um cristão é necessário e eficaz. E não é do dia para a noite. Do dia para a noite só o sol e a estrela. Enquanto isso, nós temos que ter vivência. E a parábola das 10 virgens vai falar de um processo em que as noivas, falando de um contexto histórico, Jesus traz a parábola falando de um casamento. E esse momento de casamento é um momento importante na vida de uma pessoa. E ele traz a parábola para falar do reino dos céus, de como será a vinda do Filho do Homem e de como ele julgará todas as coisas, ou a noiva. Então o contexto histórico vai falar de um noivo, de uma noiva e de situações improváveis. Irmão, só quem faz evento na igreja sabe a dificuldade que é. Marcar um horário, marcar decoração, marcar uma situação. Toda festa demanda um planejamento, demanda uma comunicação, uma perspectiva, porque, olha, a pastora estava super animada aqui falando do aniversário, né? A irmã secretária também, né? Tentando animar você para fazer parte, para se alegrar. Porque toda festa demanda expectativa. Assim é no reino de Deus. Eu e você não podemos estar desanimados. Como nós vamos animar outras pessoas se nós não estamos animados? Como o pastor e a pastora vai ajudar a igreja se eles estiverem desanimados? Como a líder do círculo de oração vai incentivar as irmãs e ajudá-las se ela estiver desanimada? Então, queridos, falando do contexto histórico aqui, nessa época não existia toda essa tecnologia para servir o Senhor, para estar diante do Senhor, como é hoje. Nem existiam os templos, né? Apenas as sinagogas. Mas nós temos aqui uma tecnologia maravilhosa. Eu não precisei de Uber, mas muitos precisam de Uber para estar na casa do Senhor, né? Temos o transporte, uma moto. Porém, naquela época não existia. Era uma caminhada, era uma situação para chegar até o momento de reunião ou comemoração de alguma coisa, não é? Não existia luz. E então, essa parábola vai falar de um objeto em que elas
seguravam na mão, em que elas andavam, que eram as candeias, eram as lâmpadas da época, feitas de barro. Não existia as de hoje, né? As velas, como as de hoje, né? Então era totalmente diferente. E dentro dessa pequena botijinha de barro existia um azeite, que era ele que dava consistência e fazia com que ficasse ligado, não é? E isso tudo, toda essa dificuldade, haveria a festa de casamento. Mas, nesse contexto, Jesus ele vai falar da sua importância e dos seus elementos, né? O quê? E qual fator principal estava acontecendo nessa situação? O atraso do noivo. A noiva, a igreja, de maneira nenhuma pode ficar desanimada. De maneira nenhuma pode deixar o azeite acabar. A vontade de servir, o desejo, a alegria do Senhor, ela não pode morrer. Porque se a alegria morre, para a fé morrer é muito mais fácil da fé se esvaziar. Então eu tenho que cultivar no meu coração toda a expectativa, toda a sorte e toda a oportunidade que Deus quer me dar. Qual o fator de destaque da situação? Existia 5 noivas prudentes e 5 imprudentes. No total eram 10. Porém, todas elas na expectativa e com o atraso do noivo, elas adormeceram. O que isso vem falar conosco nessa noite? É normal, irmão, que a gente se desanime. É normal que a gente fique doente, né? Porque as cadeiras ficam vazias mesmo na igreja. É normal que situações aconteçam, improváveis aconteçam com você. Já vi situações de casamento em que quebra o sapato da noiva, em que ela esquece o buquê. São muitas as coisas que acontecem. Quando você vai para o seu trabalho, né? Às vezes não toma café, acontece um acidente, são muitas as situações. Isso aí, enquanto nós vivermos aqui na terra, nós vamos passar por momentos ruins, por momentos difíceis, nós vamos passar por aflição, mas o que vai fazer você virar o jogo e vencer é como você vai manter a chama acesa no teu coração. O que vai virar e te fazer um campeão é o teu posicionamento de cristão, é a tua fé. É isso que é importante. Não é o que aconteceu com você, porque coisas ruins acontecem. Jesus mesmo disse, né, na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Vocês acham que a cruz de vocês é pesada e é difícil? Lembre-se do Mestre, lembre-se do Senhor, tudo que Ele suportou para que eu e vocês tivéssemos o direito da salvação. Ninguém sofreu mais do que Ele. O teu fardo não é tão pesado, a tua vergonha, a tua dor não é tão pesada quanto a dele, porque Ele suportou traição, medo, dor, angústia, os próprios seus, assinando ali a situação que Ele deveria morrer. Então isso é cruel. Quando eu acho que eu tenho problemas, porque eu tenho, eu paro, eu analiso outras pessoas que me pedem ajuda ou oração, eu vejo que o meu problema é muito pequeno, porque eu tenho inteligência e eu creio em um Deus de milagres. Então eu posso me sobressair de qualquer situação, por mais difícil que seja. Não existe nó difícil de se desatar com o Deus que nós servimos. Mas essas virgens, tardando o noivo, elas adormeceram. Até aí tudo bem. O problema, o desânimo vem sobre a igreja, vem sobre a tua vida. Mas o que não pode acontecer é o fatorial e essa situação. É que o seu azeite não esteja abastecido na lamparina. Vamos citar um exemplo importante nessa noite, a oração. Você tem vindo para a oração da tua congregação? Irmã, eu não tenho tempo de vir, mas você tem um horário na sua casa que você busca o Senhor, que você está ali buscando? Tem um horário em que você medita na palavra, além da escola bíblica, porque a escola bíblica traz o ensinamento. Mas o ensinamento diário entre você e Deus é extremamente necessário. Como você vai criar intimidade com o Senhor se você não lê as Escrituras, não medita nela de dia e de noite? Aleluia. Então, aqui diz na parábola
também que além do azeite ter acabado, as imprudentes não estavam preparadas para aquele momento. Então existem pessoas que além de passar momentos ruins e dificuldades, elas não têm estrutura. Não são todas que têm estrutura. E a gente sabe o que acontece. A gente sabe que existe aquela semente que não frutifica. Que existe aqueles irmãos que necessitam do nosso apoio, da nossa visita, que necessitam em que nós nos inclinamos para olhar com o olhar de misericórdia. Porque se nós não tivermos amor, nós não ganharemos nem a nossa própria casa. Porque os da nossa casa muitas vezes são os que mais nos desmotivam. São os que mais nos perseguem. São os que é para andar do lado e estar diante de nós, são os que não querem nos acompanhar. São os que nos envergonham. São os que muitas vezes falam mal de você. E isso acontece, irmã Mari? Acontece. Jesus diz que os da própria sua casa, muitas das vezes, são aqueles que vamos perseguir. Aleluia. E então, para surpresa da situação toda, o noivo não aceita as que chegaram atrasadas. Veja bem, irmão, como é desagradável a gente ouvir falar que Deus é amor, que Deus é maravilhoso, que Ele é misericordioso, que Ele perdoa tudo. E a gente sabe que Deus, Ele julga, né? Mas o Senhor também, Ele tem por limitação da sua graça. Isso é uma coisa que nós salvos, jamais podemos esquecer. Que o nosso Deus, Ele perdoa, mas também Ele julga com justiça. O nosso Deus, Ele tem limitação. E aqui vai falar da limitação da paciência do Senhor, no capítulo 11. E depois também, as outras virgens chegaram dizendo, Senhor, Senhor, gritando. Elas estavam desesperadas. Por quê? Estavam atrasadas. E além de estarem atrasadas, não estavam preparadas, comprometidas. A gente pode falar essa palavra nessa noite. Irmãos, mais do que vir para a casa do Senhor, nós temos que estar comprometidos com a igreja, ajudando uns aos outros. Nós temos que estar comprometidos com o nosso Deus, porque o nosso compromisso maior é com Ele. Não é quem nos compreende, quem não nos entende. O nosso compromisso é com Ele. É a nossa salvação que vai falar. E é sobre isso que é importante. Toda vez que você pensar em desistir, entregar o cargo, sem orar, sem pedir a direção de Deus, toda vez que você se sentir fraco, se humilhe nos pés do Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Diga, Senhor, eu não dou conta. Eu estou sem estrutura, não aguento mais. Eu estou pensando em desistir. Fale com Deus, mas não desconte, brigue com ninguém dentro da igreja. Mas entregue tudo em oração. Porque você lembra que no Getsemane, ele estava ali, sofrendo demais, irmão. Porque ele já sabia que ia chegar a sua hora. E quantos de nós não passamos por momentos assim? De tomar decisões difíceis e agir pela fé. E muitas vezes não conseguimos agir pela fé. Porque nós estamos sufocados, estamos feridos. E não entregamos isso a Deus. Não deixamos que o Senhor cure as nossas feridas. E nós andamos como igreja sangrando. Como igreja desorientada. E não é isso. Não é assim que o Senhor quer nos ver. Mas Ele quer nos ver comprometidos com Ele. Olhando para Ele. Olhando para o autor e para o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Aleluia. Meditando nessa palavra, eu gostaria de destacar 3 momentos importantes e deixar alguns versículos aqui para os irmãos que Deus colocou no meu coração. O primeiro diz assim, eu quero que a igreja repita comigo. Não se preocupe com o dia e nem a hora. Aleluia. Por quê? Irmãos, muitos de nós somos ansiosos. Quem é que levanta a mão, sem vergonha? Quem é que é ansioso? Gosta de ajeitar as coisas, tem um negócio para fazer, já faz. Isso é muito bom. Porque o Senhor, Ele se agrada de pessoas organizadas. Na casa de Deus, tudo tem que ser feito com o quê? Com ordem e decência. É ordem e decência. Isso é agradável ao nosso Deus, aos olhos do Senhor.
Mas nós temos que perseverar na fé até o fim. Então Deus vai tratar 3 coisas aqui, ó. Em não se preocupe com o dia e nem a hora. Primeiro, com os ansiosos. Irmãos, a palavra de Deus diz: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mateus 6,34. Não é normal que a gente esteja demais preocupado, irmão, com o dia de amanhã. É uma coisa que nós temos, que nós que somos ansiosos, que eu estou falando que eu sou assim, que eu tenho que resolver, bora logo resolver. E a gente sabe que tem coisas, tem improbabilidades no caminho que às vezes nós ansiosos não conseguimos lidar. Aconteceu um problema e já vem coração, né? A pressão sobe e aí você já quer agir na carne e o Senhor muitas vezes quer que a gente vá orar. E a gente precisa orar na improbabilidade, porque incidentes acontecem na nossa vida e dentro da casa do Senhor. Amém? Outro tipo de pessoa: ah, irmã, eu não sou ansiosa, mas às vezes você é acomodado. Olha que forte. E o que Deus tem para falar com a pessoa que é acomodada? A pessoa que é acomodada, ela se sente que não é o tempo dela. E ela fica ali guardada. Fica ali no banco. Não, irmã, não está na hora. Não, irmã, deixa para o próximo, deixa para o ano que vem. Eu não sou capaz. Mas tudo há um tempo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas. Todo o propósito debaixo dos céus. E diz assim, olha, para os que se acomodam, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que sabe manusear a palavra e que sabe fazer as coisas. Aqui não está dizendo que sabe fazer as coisas, mas eis que eu vos digo a você. Timóteo 2,15. Nós temos que nos apresentar a Deus, irmão, com aquilo que a gente sabe fazer. Irmã, eu sei decorar. Irmã, eu não sei fazer essas coisas, mas eu posso ajudar a limpar a igreja. Irmã, eu sou formado em administração, eu posso ajudar nessa área. Irmão, é o que você tem. Nós não somos iguais. Há talentos no meio da igreja. Há talentos que você já nasceu com ele, mas há talentos que, se você orar, o Senhor te capacita e te dá o dom. Então não fique acomodado, porque o Senhor, Ele faz coisas grandes na nossa vida. Aleluia. A terceira situação, incapacidade. Tem pessoas que elas nunca se sentem capazes. O que é? É dentro dela o motivo ali, ó. É algo que ela precisa romper dentro de si. Sobre a incapacidade, essa pessoa perde muita oportunidade. Porque ela acha, o fulano faz bem, eu conheço, né? Mas ela não consegue dizer, eis-me aqui, Senhor. Ela fica ali também. Amém? Então, a ansiedade, o comodismo e a incapacidade. Sobre a incapacidade, olha o que Deus fala. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui é um final de uma parábola, em que um só recebe um talento e ele não dá valor nenhum. E a gente sabe que nós temos que ser útil na obra de Deus. Amém? E não inúteis. Nós temos algo que o Senhor quer que a gente faça. Existe algo que eu posso fazer dentro do reino de Deus. Segundo ponto, diga comigo, igreja. Aí vem o noivo. Ou o esposo. No segundo ponto, eu destaquei também 3 coisas. Mas o que eu queria vos falar nessa noite: não perca a presença do Senhor. Não perca a oportunidade de estar na presença do Senhor. Primeira coisa que Deus precisa trabalhar, e a gente precisa da liberdade: a dedicação. As coisas acerca do reino de Deus, ela é continuada. Eu preciso me dedicar. Eu preciso estar fazendo alguma coisa e fazendo sempre. E diz assim, ó: e tudo o que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Todo trabalho, ele precisa ser desenvolvido. Ele precisa de dedicação. Tudo que nós fazemos. Vamos citar um exemplo. Quero ser ministro da palavra, irmã Mari. Você está vindo para a escola bíblica, você lê na sua casa, né? Você está ali estudando. Irmã Mari, eu quero cantar. Está fazendo algum curso? Está buscando, se unindo com pessoas, andando com pessoas que saibam cantar para ajudar você? Então é assim, é a dedicação em tudo que nós queremos executar para o nosso Deus.
Segundo, renúncia. Esse é forte, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que diz o Senhor. Então, existem coisas que quando nós desejarmos nos alimentar das coisas espirituais e servir o reino, existem coisas que tem que ficar para trás. Eu preciso entender isso, para que Deus venha me abençoar e me usar. O que Deus tem cobrado de você? Porque tem uma coisa, né, pastora? Tem uma coisa que Deus, Ele cobra de nós. Que Ele quer que a gente largue, que Ele quer que a gente confie, que Ele quer trabalhar na nossa vida, mas a gente está ali, segurando e não solta e não entrega para Ele, de jeito nenhum. Penúltimo ponto aqui, ó. O amor. Fazer as coisas dentro da casa de Deus sem amor é algo muito sério, né? A palavra de Deus diz que o amor é paciente, é bondoso, não é orgulhoso, não é arrogante, não é rude, não é egoísta, não se irrita, eita, não ressente, né? Não fica guardando a mágoa, não se alegra com a injustiça, bem feito, né? Tem crente que às vezes usa, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo ele suporta. Coríntios 1:13, amém? E penúltimo aqui, o trabalho. Trabalho e frutos. No trabalho, portanto, meus amados irmãos, olha o que diz a palavra: sede firmes e constantes no Senhor, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15. E sobre os frutos, eu sou a videira. Olha o que ele fala: vós são as varas. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. O trabalho, ele é essencial na casa do Senhor e na obra, e os frutos também. Eu preciso frutificar. Mas como eu vou fazer isso? Se eu estiver ligado na videira, que é o Senhor. Se eu estiver alicerçado, comprometido com Ele primeiro, né? É muito mais fácil desenvolver qualquer coisa dentro da casa do Senhor. Agora o último, diga comigo, igreja, a frase: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha essa frase que eu destaquei, a terceira frase. Quem disse isso? O Senhor para as 5 virgens, né? Cuide da sua salvação. Por quê? Não há como dividir azeite, irmão. Eu não posso salvar nem o da minha casa, mas eu preciso cuidar de mim. Há momentos em que, guiado pela palavra e pelo Espírito, eu vou conseguir ajudar pessoas. Mas há momentos que eu preciso manter minha fé firme e constante no Senhor. E para trazer essa verdade, primeira coisa, como eu posso fugir dessa repreensão do Senhor? Primeiro é manter-se vigilante. Eu preciso andar vigilante. Eu preciso ser um conhecedor da palavra, eu preciso orar, estar envolvido, fazendo a obra, trabalhando, dando frutos, mas eu preciso estar vigilante. Por quê? Ele fala em sua palavra, o Senhor: estejam abertos e vigiem, pois o diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como um leão para tragar. O Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, mas existe também coisas que nós não vemos, que vem de encontro com nós para tirar nossa paz, para tirar nossa bênção. E é aí que nós temos que ser verdadeiros cristãos, aliançados e comprometidos com o Senhor. Santificação. Santificação. Bem-aventurado aquele que lava as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade através das portas. Eu preciso me santificar. Santificar é ser perfeito? Não. Mas tem coisas que não é para mim, cristão. Tem coisas que não competem mais a mim. E eu preciso me santificar buscando no Senhor, não sendo melhor que ninguém, né, irmãos? Porque o bom testemunho, muitas das vezes, é o melhor evangelismo, não é? Não é ser um crente radical, que não gosta disso, não vai nisso, não quer aquilo, não é isso. Mas é tendo um testemunho irrepreensível, aonde quer que eu for, sabendo falar na hora certa e calar na hora certa. Porque quando eu souber falar na hora certa, o Senhor vai colocar palavras na minha boca. E quando não é a minha hora de agir, eu tenho que ficar calado e tenho que orar. Porque se eu orar diante de situações difíceis, onde eu trabalho, moro, estudo ou tenho uma vivência ali, o Senhor, Ele vai agir.
Mas basta que nós tenhamos inteligência para entender o que Deus quer fazer. E o último aqui é o conhecimento. Irmãos, o que somos nós sem conhecimento? A palavra de Deus diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Se você quer ter prosperidade financeira na sua vida, busque conhecimento. Estude, faça uma faculdade. Tem muitos concursos por aí. E essas vagas, irmãos, têm que ser preenchidas por nós que servimos a Deus. São os primeiros que tem que estar escrito lá, que tem que buscar esse melhor. Somos nós que temos que buscar o conhecimento. Tanto conhecimento aqui, ó, do céu, como o Senhor falou da parábola das 10 virgens essa noite, como as coisas, agarrar as oportunidades que Deus está dando aqui, para você não murmurar depois. O que Deus colocar na tua mão para fazer, agarre, irmão. Seja feliz, ore a Deus. Seja como Daniel, um homem, uma pessoa que mesmo estando ali na Babilônia, né, num lugar que não era seu, ele manteve a sua fé no Deus. Então é isso que faz a diferença. Não é o lugar que eu estou, mas é a presença. É a presença do Senhor que está na nossa vida que faz a diferença. Não importa o que acontecer de ruim com você, não importa o que você está vivendo hoje, mas mantenha acesa a chama da esperança, a chama da sua fé. Porque é assim que Deus nos fala essa noite. Cuida do que você tem, filho. Você ainda é jovem. Talvez vocês tenham perdido muitas oportunidades ou guardem ressentimentos ruins. Mas lembre-se no Deus que tudo pode. No Deus que prepara o nosso caminho e que nos faz vitoriosos através de Cristo Jesus que está na nossa vida. Amém? Essa é a mensagem que Deus tem para nós e que Deus quis despertar a sua igreja. Irmãos, a caminhada com Cristo, ela é contínua. Todo dia. Não é só aqui na igreja. É saindo daqui para fora, a presença do Senhor tem que estar com você. Porque Deus colocou Sadraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia também, e em situações difíceis, mas eles cultivaram a presença. Então muitas coisas a gente só vai vencer se a presença do Senhor for valorizada por cada um de nós. Para finalizar, eu queria apenas citar a parábola da dracma perdida, que vai falar de uma mulher que tinha suas dracmas, as suas moedinhas, deixou cair repentinamente. Vivia numa época também que não tinha luz, não tinha tecnologia de hoje. E o que essa mulher fez? Ao perder, ela foi procurar. Ela foi buscar a sua dracma. E não encontrando, ela perseverou. Porque a sua dracma era importante. A gente sabe que tem coisas preciosas que nós temos que buscar, que Deus nos deu aqui. E essa mulher começou, ligou ali a sua lâmpada, colocou a candeia no lugar alto, para ver se ela enxergava, e começou a organizar a casa. Então nós também precisamos agir assim. Com fé, com organização, com planejamento. Nós precisamos insistentemente buscar as bênçãos que Deus tem para nós. E essa mulher, por insistência e com paciência, ela achou a sua dracma perdida. E essa mulher pegou, ficou tão feliz e deu uma festa com as suas amigas. Essa é a parábola da dracma perdida, uma parábola pequena e simples. E ela vem nos lembrar de Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Nós, cada um de nós somos importantes para ele. Seja criança, seja adolescente, seja as mulheres, seja os obreiros, todos. Assim como Jesus, todos nós somos indispensáveis. Irmão, eu vou trocar de igreja porque aqui ninguém me valoriza, aqui... Não, irmão. Seja visto primeiro por Deus. Seja primeiro um adorador que Ele encontre neste lugar. Seja um contribuinte. Irmão, eu não tenho tempo de estar na casa do Senhor fazendo... Seja um contribuinte, irmão. Oferte ao Senhor o seu tempo, o que você tem de precioso, mas faça alguma coisa pela obra de Deus hoje. Não deixe os irmãos falando sozinho. Ajude, irmão. Uma igreja unida, uma igreja fortalecida pelo Senhor, pode muitas coisas. Jesus disse: eu vou ao Pai, mas eu vos deixarei lugar, e vocês vão fazer obras maiores do que eu. O quê? Porque vocês vão ter tempo e vivência, irmão. Então busque o melhor do Senhor, porque Ele tem para vos dar, e é o melhor. E Jesus não abre mão de nenhum que se perde, porque Ele morreu por todos nós.
ao escolher essa palavra nessa noite e ministrar ela, eu passei por uma situação durante essa semana. A irmã me deu o tema, eu orei. E para finalizar, eu quero contar esse pequeno testemunho. Fui tomar um banho de piscina com a minha filha e eu perdi a minha aliança. Não sabia por onde. Eu simplesmente perdi. Porém, eu me lembrei. Olha, eu perdi de duas maneiras. Ou eu perdi na piscina pulando com a minha filha, ou eu perdi na hora que eu fui hidratar meu cabelo e passar um óleo de coco no meu cabelo. Então eu fiquei com essa situação. Mas eu tinha como ir no lugar, porque eu moro perto do lugar. E eu insistentemente falei, meu Deus, e agora? Meu esposo ficou logo preocupado, né? Eu falei, meu Deus. Aí vem a lembrança, né, irmão? O valor sentimental, o momento, a importância, o ouro que está tão caro, né? Eu falei, meu Deus, me ajuda a achar, não deixa ninguém achar. Eu falei assim mesmo, Senhor, me ajuda a encontrar a minha aliança. E eu peguei, irmãos, me ajeitei e fui lá no local, que ainda estava ajeitando lá, né? Peguei, conheço o local, eu fui lá. Desci lá, a piscina estava horrivelmente suja. E eu, meu Deus, eu tenho que encontrar. E eu peguei o meu celular e acendi assim, olha. E aí eu vou primeiro olhar pelas beiradas. E comecei a olhar, irmão, pelas beiradas, para ver se eu encontrava a minha aliança. Não encontrei. Aí quando eu estava finalizando, eu vi um negocinho brilhando, eu falei, é aqui. Eu muito animada, desci lá, meti o pé lá, que a água estava quase por aqui, meti o pé lá onde estava o brilho e não encontrei a minha aliança. Falei, meu Deus. Aí riram de mim, poxa, tu não vai achar e tal, né? Falei, não, eu não vou desistir, vou continuar procurando. E eu fui lá para o outro lado. Aí eu me lembrei de uma situação que aconteceu na piscina. A gente sabe que quando você vai para a piscina com crianças é perigoso, né? E eu me lembro de duas crianças, uma sabia nadar e outra não. E aí num local, justamente onde eu salvei elas lá, duas crianças se agarraram, irmão. E uma não sabia nadar e a outra puxou a outra. E elas foram para o fundo. Uma que não sabia nadar agarrada na outra. E eu lembrei da situação que eu tinha ajudado elas. Eu falei, já sei, eu acho que eu perdi. Lá onde eu separei as duas. Eu separei elas e ajudei. E a outra que sabia nadar foi embora. Então eu fui certinho lá, irmão. E quando eu fui lá, eu olhei assim, aí de longe, dava para ver um cabelo, um negocinho redondo. E do outro apareceu, mas não apareceu nada de brilho com a luz, né? Eu falei, eu vou tentar mais uma vez. Eu desci de novo, fui lá certo aonde eu tinha perdido a minha aliança. Irmãos, e eu encontrei. Quando eu peguei assim, eu, glória, 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 glória a Deus, né? Então eu glorifiquei o nome do Senhor por achar ela. Então, irmãos, o que isso quer dizer? Eu orei a Deus e falei, Senhor, o que tu quer falar com a igreja? Porque eu não gosto de ser convidado em cima da hora. Eu gosto de orar. E gosto de pedir ao Senhor direcionamento. Porque Deus, Ele fala. Fala ou não fala? Ele fala, irmão. Deus, Ele fala. Se você precisa de uma resposta, uma direção, busque no Senhor. Porque Ele fala. Então eu pedi para o Senhor me confirmar qual era a palavra. E nesse dia, eu achei minha aliança, acendi a minha luz do celular e fui andando no caminho para minha casa, que era bem pertinho do local que eu estava. Então era uma rua, era um lugar meio escuro de se andar. E então eu vinha com o celular no caminho e vinha assim, olha, feliz, igual a mulher que achou a moedinha, sabe? Feliz, e aí eu vinha, oh Senhor, glória a Deus, obrigado. Aí eu olhei para minha mão, eu fazia assim, olha, e botava a luz do celular assim, ó. E falava, glória a Deus, obrigado, Senhor. E eu ouvi a voz do Senhor. Ele disse, é a palavra que você escolheu. É a parábola das 10 virgens. Ministra a minha palavra. Porque assim como você teve perseverança em buscar a tua aliança, persevere na fé também. Porque é isso que agrada o meu coração. Amém, irmãos? Assim como vocês buscam coisas materiais aqui na terra, e vocês vão conseguir tudo que vocês sonham, façam assim também no reino de Deus. Você tem tempo? Você pode? Diga ao Senhor, eis-me aqui. Amém? E eu quero finalizar dizendo isso. Vamos ficar em pé? Quero que toda a igreja diga comigo. Levante a sua mão assim. Diga comigo, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Porque eu sei que o Senhor pode cuidar de mim. Diga, Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu não consigo compreender os teus caminhos, Senhor. Mas eu sei que tu podes me guiar. Eu sei que o Senhor pode me guardar e me fazer prevalecer. Senhor, acende nessa noite a chama da adoração. Aquece, Senhor, os corações nessa noite. Faz resplandecer o brilho do teu Espírito Santo.
Desata os nós da tua igreja nessa noite. Nós determinamos isso no mundo espiritual. Nós profetizamos a libertação do teu povo. Nós profetizamos a responsabilidade, a segurança, a prudência, a sensatez. Nós profetizamos nessa noite a sabedoria para a tua igreja, para realizar grandes obras no Senhor. Não pequenas, Senhor, mas grandes obras no Senhor. Nós determinamos isso nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, diga comigo. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Cante, igreja, cante. Ali tudo a vida, ali tudo a paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida. Ele preparou coisas grandes, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido, e não haverá, não há, não, aleluia, toda dor, nada existirá. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Guarda o que tens, guarda o que tens, diz o Senhor, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a tua alegria no Senhor, para que, ainda que você ande no vale da sombra da morte, ainda que venham os dias maus, para que o Senhor seja teu guia, para que o Senhor te fortaleça e faça resplandecer o teu rosto diante de ti. Aleluia. O Senhor está preparando grandes coisas para aqueles que perseveram, para aqueles que buscam. O Senhor tem lugar de honra. O Senhor diz nessa noite: eu tenho lugar de honra para ti, meu servo, minha serva. Permanece debaixo da minha obediência e vocês verão o meu agir na vida de vocês. Nas obras de vocês me glorificarão, diz o Senhor. Sede fortes e corajosos hoje, porque o Senhor tem para realizar neste lugar coisas preciosas. Nós profetizamos isso nessa noite, Senhor. Glorifica o nome dEle e aplauda o nome daquele que é fiel e vive. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando a pastora falou que a gente tinha que buscar um pregador, ela deu umas opções, mas eu falei assim, que eu queria uma pessoa de fora para pegar a palavra de Deus aqui. Eu conheci a irmã Mariane num primeiro encontro de adolescentes. Conheci ela lá. De 11 congregações, 4 dirigentes foram. Aí, quando a pastora falou, veio ela na minha mente. Mas como eu sou muito assim para perguntar para a pessoa, eu até falei agora para a Doni, falei, Doni, eu queria ter convidado a irmã para fazer, expor o convite pessoalmente para ela. Mas eu fiquei com vergonha, que a gente ainda tem, eu tenho muito isso de ter vergonha. E quando eu joguei no grupo, para algum irmão, né, se pudesse fazer a pregação, prontamente, como a irmã falou, ela foi. Para ver que o agir de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Não adianta a gente querer, às vezes, colocar o nosso querer na frente, porque Ele sabe o que estava no meu coração. E eu recebi a palavra de hoje para mim.
Agradeço a irmã pelo ter aceito o convite. Que Deus venha usar cada vez mais a irmã. Que Deus te abençoe e que nunca falte nada no seu celeiro. Queria passar a oportunidade para o pastor. Eu tenho um presente para a senhora, irmã. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos... Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu também creio que esse ano é um ano de milagre. Glória a Deus. Nós estamos tudo em casa. Eles fazem parte, esse casal faz parte da área azul também, né? A Assembleia de Deus, a pioneira, que começou ontem a festa de 108 anos. Eu louvo a Deus porque desde 97 eu faço parte desses festivais tão maravilhosos. E esta palavra, irmãos, foi uma palavra que Deus colocou no coração da nossa irmã, justamente, irmãos, que vem complementar o convite. Aí você pode dizer assim, pastor, mas a gente não vai cansar? Não. Sabe por quê, irmã Lene? Quando ela estava ministrando e falando sobre as 10 virgens, aí eu lembrei que o óleo hoje simboliza a presença desse que está aqui, olha. Esse pássaro que representa o Espírito Santo. E esta semana de festa é uma semana, irmãos, que você vai trabalhar para Deus te moer, te quebrar, tirar alguma coisa que não está agradando a Deus, transformar o teu coração, o teu pensamento. Mas eu em festa direto, irmãos, eu participo, você vai sair de lá, você vai chegar de lá uma outra pessoa, porque nós somos transformados através da palavra de Deus. Você vai ser cheio do novo óleo, de mamãe, de canto, de casa. 1916 chega Clímaco Bueno Asas, desembarcando aqui no Amapá, uma pequena cidade, estava vivendo um momento de crise, por causa de uma grande guerra que estava acontecendo, e de uma epidemia de febre. E para concluir isso tudo, acontece que o padre descobre que Clímaco Bueno Asas chega na cidade, com muitas Bíblias, muitos livros evangélicos para distribuir. Aí ele foi preso. Eu falei aqui para os irmãos, e nesse livro aqui, irmãos, histórico, confirma aquilo que eu falei para os irmãos. Alguns irmãos ainda têm, pastora Kátia, pedaços de Bíblias, de livros que foram queimados naquele dia. O vento dava aquele redemoinho que dá e levava aqueles pedaços. Pastor Bezaliel, que escreveu aqui a história, felizmente nós não temos o tempo, desde 1910, quando chega Danielberg Gunavingra ali em Belém do Pará, até o dia em que Deus leva pastor Otoniel Alves de Alencar. E hoje, irmãos, quando 1916, aquele missionário que foi enviado pelo Senhor é preso, é deportado de volta para Belém. Mas Deus levanta novamente o homem com a mesma autoridade de Deus. O homem que se colocou, assim como a nossa irmã, ao ouvir a mensagem
Não foi preciso dizer assim, mãe, eu vou pagar, eu vou tirar uma oferta, nós vamos fazer alguma coisa para a senhora ir lá pregar. Não, apenas ela ouviu no grupo da área azul o convite para alguém que tivesse disponibilidade para chegar aqui e trazer a palavra do Senhor. Assim mesmo, José de Matos, 1917, sendo enviado por Daniel Berg Gunaving, novamente à cidade de Macapá. Agora, irmãos, dia 27 de junho de 1917, instala-se a Assembleia de Deus, a pioneira no estado do Amapá. Aí não teve mais nenhum capeta para impedir, não teve mais um demônio para levar ele de volta. E hoje nós somos mais de 200 igrejas só da Assembleia de Deus, a pioneira. Dá para você dar um glória mais alto? Dá para você, irmãos, agradecer a Deus, porque você faz parte da história da Assembleia de Deus no Amapá. Eu quero dizer a você nesta noite, irmãos, amanhã nós estamos encerrando aqui 21 dias de oração. Aqueles que não tiver compromisso, aqueles que não tiver de serviço, venha. Pastor, eu não vou poder ficar até 9 horas, até 8 horas. Venha orar o período que você puder vir. Mas aqueles que trabalham, vocês vão para o trabalho. Vão trabalhar porque vocês são empregados, vocês precisam. Jamais eu vou prender, jamais eu vou dizer, não, vocês vão ter que estar aqui. Mas venham, 1 minuto, 10 minutos que vocês passem na presença do Senhor, Deus vai te agradecer, porque você está aqui engrandecendo o nome do Todo-Poderoso. Durante a semana já foi dado o anúncio da nossa programação. Não desperdice, irmãos. Dificilmente com minha esposa nós temos perdido um dia de programação. Não é para nós ir lá ouvirmos, eu vou lá porque é um Marco Feliciano. Eu vou lá porque é Deus que vai usar ele para falar comigo. Mas eu vou lá porque a cantora Midian, eu quero ver ela cantando. Não vá, não coloque isso na sua cabeça. Não vá para ver cantora Midian, não. Vá lá para ouvir a voz de Deus. Porque Deus tem uma palavra. Irmãos, nenhuma programação. Nós somos convidados para ir. Nós somos incentivados para ir. Por causa de ver alguém, ouvir alguém, não. Nós vamos para ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus. Falando sobre, as irmãs já falaram, a irmã Doni já falou aqui, alegria. E ela não sabe que mais alegre ficou eu. Sabe por quê? Irmãos, não cesse de falar a palavra que está nesse livro aqui. Não cesse. Eu não batizo nenhum candidato sem que primeiro eu não dei pelo mínimo 2 estudos para eles. Eu tenho que dar 3 estudos, 4 estudos, conforme o tempo. Mas nós não tivemos esse tempo, por causa da decisão dos irmãos. Mas eu resolvi no momento, eu encontrei uma corajosa. Ela não está aqui, não deu para ela vir hoje. Eu encontrei uma corajosa que ela disse que ela queria se batizar, mesmo sem o estudo. E eu vim no primeiro estudo, dei o primeiro estudo na segunda-feira, quando as irmãs estavam aqui no círculo de oração. Eu estava lá na sala com ela, ensinando a palavra do Senhor. E ela me fez uma pergunta, irmãos. Eu disse, minha filha, você tem dúvida de alguma coisa que eu já falei para você? Você tem alguma pergunta? Ela disse, pastor, o que acontece quando a gente sai da água? Irmãos, o que acontece quando a gente sai da água? Eu digo, minha filha, muita coisa acontece. Acontece que você, vai depender de você. Você pode ser batizada com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o batismo é para remissão de pecado. Você entra uma pessoa e quando você sai de lá, você sai uma outra pessoa.
Isso aqui só na segunda-feira com ela. No outro dia eu já consegui dobrar o Gustavo e o Guilherme. Já consegui. Eu confundo os dois, irmãos, né? Mas é o Dadone. Ele estava sentado, eu digo, tu não queres ir participar? Vamos fazer o seguinte, tu vai participar sem compromisso. Quando nós terminarmos o estudo, se tu quiser, tem. Se tu não quiser, não tem problema. Mas eu tenho que falar para ti a palavra, o que significa o batismo. E aí ele decidiu ir e foi. E lá nós começamos a nos alimentar da palavra. E quando terminou, irmãos, eu perguntei para ele, e aí? Ele disse, eu quero. Tu quer? Quero. Então tá bom. Então eu quero chamar aqui na frente o Guilherme, o Gustavo, a Eloá. Só a Sofia que não veio. Não pôde vir, mas no primeiro domingo do mês, eu vou estar apresentando eles novamente. Eu quero que eles venham aqui à frente. E eu quero apresentar a igreja. Cadê a Eloá? Vocês estão vendo essa... Eu só quero dizer uma coisa. Que agora, ela é membro da igreja. Ela já tem 12 anos, irmãos. Quando eu vi ela, quando eu olhei para ela, eu disse, mas me diz uma coisa. Ali, irmão, nós estávamos num lanche aí no refeitório. Aí eu disse, vem cá, tu é filha de quem? Aí ela disse, minha mãe está ali. Eu disse, eu quero falar com ela. Quantos anos tu tem? Ela disse, eu tenho 12. Meu Jesus amado. Aí eu falei com a outra tinha 15. Eu digo, olha, tu não quer te batizar? Não, lá está ali ela. Não, eu não quero. Eu digo, minha filha, tu já pode até emprestar 2 anos para quem tem 10 para se batizar, que tu tem 15. Não, mas eu não quero. Aí depois, pastora, irmãos, ela resolveu, né? Ela resolveu a descer as águas. E para finalizar, irmãos, como Deus é perfeito, não se engane com Deus. Eu fiquei feliz, Elias, quando eu vi o Elias aqui, né? O filho teve uma performance melhor do que o pai. Se apresentou uma presença do Isaías, né? Uma presença. Canta melhor do que tu, Isaías. Tu tem que orar mais, consagrar mais, jejuar mais, porque ele está cantando melhor do que tu. E aí, irmãos, é isso que você tem que fazer. Vocês viram? Quando ele veio sozinho, ele ficou assim meio, mas quando o pai pegou o microfone e ajudou ele, aí ele cresceu e apareceu. Né? Muda porque tem ajuda. O que eu quero dizer para vocês, pais, ajude os filhos de vocês. Ajudem, o que vocês puderem. Irmão, quando nós chegamos aqui, eu observei que alguns não tinham Bíblia. Nós compramos umas Bíblias simples, mas com harpa, e contém os 66 livros da Bíblia, ainda tem a harpa ainda, né? E eu disse que quem se destacar daqui para o final do ano, quando o barco da Bíblia vir, eu vou dar uma Bíblia de estudo, mas eu quero ver o destaque aqui. Eu quero ver o camarada pregando, né? A palavra de Deus. Então a gente tem que ajudar, tem que incentivar. E eu quero dizer para vocês, irmão, tirando a dúvida da Sofia, que ela não veio, é filha daquele casal ali. Fica de pé, por favor, aí. Casal. Aleluia, da Rosane e do G. É filha dele, desse casal. Ela não veio hoje. Sabe o que foi que aconteceu, irmão? Eu não sei qual foi o primeiro que eu batizei. Parece que não sei se foi o Gustavo ou se foi o Guilherme. Aí depois veio a Eloá, depois veio o outro. Ela parece-me que foi a última. Quando eu batizei ela, irmãos, quando ela saiu, ela começou a chorar. E o choro é o sinal da presença de Deus. Ela começou a chorar, irmã Deusa. E quando ela começou a chorar, eu comecei a orar por ela, coloquei a mão na cabeça dela, e ela chorando. E ali ela disse, pastor, eu posso lhe dar um abraço? Eu disse, pode, minha filha. E eu orei por ela, e orando por ela. Aí veio o pastor Miguel, colocou as mãos sobre ela, e o Senhor batizou com o Espírito Santo. E agora eu conversando com o pai dela,
Ele me disse que ele notou assim, uma diferença nela. Eu disse, há sim uma diferença, porque o Espírito Santo faz a diferença na nossa vida. Amém? Então aqui, irmãos, está faltando só a Sofia. Esses são os 3, 4 novos membros da igreja. Eles estão com o direito de votar e de serem votados. Amém, irmãos? Eles têm o direito de participar da ceia do Senhor. Amém? Eles têm o direito, a partir de agora, irmãos, aquilo que for necessário para eles, se for preciso, eles exercerem uma função na secretaria da igreja, no ministério de louvor, na tesouraria da igreja, em qualquer um departamento da igreja. Esse é o primeiro início, é o batismo nas águas. E agora eles estão livres para buscar o batismo com o Espírito Santo. E assim como o Senhor batizou a Sofia, o Senhor vai batizar eles também. Vai depender deles. Eu quero só ler um texto e já convidar vocês para nós orarmos agradecendo a Deus nessa noite. Nós lemos, irmãos, aqui em Lucas capítulo 3, o versículo 16 diz assim, dessa maneira: respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é maior, poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ali, irmãos, foi um grande batismo. Ou que você pode dizer assim, poxa vida, eu gostaria de ir. Se você podia ir e não foi, você vai ficar só no desejo. Porque não é fácil, irmão. 54 pessoas, 54 batizados nas águas, foram batizados com o Espírito Santo. De 400 candidatos que foram batizados ontem, 54 receberam o batismo com o Espírito Santo. E agora o que é que acontece? É história. É história. Eles vão falar para os filhos, quando eles se casarem, vão dizer, meu filho, eu me batizei no 108 anos que completou a igreja no Amapá. E a Sofia vai dizer, e quando eu desci as águas que eu saí, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. É história, irmão. É história. Ficamos de pé e vamos agradecer a Deus nesse momento. Fiquem aqui, fiquem aqui. Eu quero chamar os jovens, os adolescentes. Eu quero chamar uma... Glória a Deus. Eu quero chamar aqui na frente os jovens, os adolescentes. Não era culto de vocês hoje? Não foi culto de vocês? Nós vamos orar por vocês, para Deus continuar abençoando a vida de vocês. A Isabelle, cadê a Isabelle? Ah, essa aqui. A Isabelle, irmãos, eu disse para os irmãos que nós estamos aqui, eu, a pastora, a Leiliane, nós estamos aqui, irmãos, nós somos os severinos. Quando falta alguém, aí a gente vai, só não na música, porque nenhum de nós sabe fazer isso, tocar, mas cantar a gente arranha um pouco. Mas se faltar uma secretária, a irmã Gilmara pode fazer esse trabalho, a Leiliane. Então, a Isabelle, ela está sendo apresentada, a irmã Leiliane já conversou com ela, ela vai estar estagiando ao lado da Leiliane na secretaria da igreja, né? E a Leiliane me disse que ela aceitou. Tu aceita, Isabelle? Sim? Sem, não é por, como é que a gente diz? É por livre vontade
ou é por livre expressão? A igreja está de acordo, irmãos? Amém? Mediante a confissão dela, de aceitar, né? Então, a partir de hoje, ela vai começar a estagiar como secretária da igreja, né? Segunda, pode ser a segunda secretária da igreja. E assim como nos outros departamentos, né? Nós estamos precisando, eu estou orando, que a gente está precisando de pessoas. Eu quero convidar vem aqui, irmão. Pastor Domingo, vem aqui também. O meu irmão vai estar orando por esse grupo de jovens juntos com os adolescentes. Para Deus abençoar, para Deus desmanchar, para Deus tirar a vergonha, tirar a timidez, né? Para que eles possam aqui melhorar fazendo a obra do Senhor, cantar, pregar, né? Tá bom? E o pastor Domingo vai estar ministrando a bênção apostólica depois da oração, tá bom? Graças a Deus, a paz do Senhor. Graças a Deus. Vamos levantar nossas mãos, meus queridos. Vamos apresentar esses adolescentes e jovens ao Senhor. Amém? Todo mundo orando comigo. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença nessa noite. Muito obrigado por tudo que aconteceu nesse momento tão especial com a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Gratidão, honra, glória, louvor e adoração seja dada a ti. Nesse momento especial, meu Pai, eu te apresento, Senhor, cada adolescente, cada jovem que está aqui na frente, meu Pai, que já são o presente da tua igreja, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha usar esses jovens grandiosamente nessa obra, Senhor, para transformar, para libertar, para curar, para trazer vidas para a tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, nesse momento especial, abençoa, Pai, cada adolescente, cada jovem, Pai, que tu venha ungir com teu Espírito Santo, meu Pai, e que logo nos próximos cultos, Senhor, logo nos próximos eventos, Senhor, venha sair daqui pregadores, cantores, ministradores da tua palavra, e o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus, eu determino a bênção na vida de cada jovem que está aqui na frente nesse momento, Senhor. Diga comigo: a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a amada igreja e todos digam comigo numa só fé. Amém. Deus abençoe. A terra estremeceu.